Olá, muito bem-vindo a este vídeo. Você já ouviu falar sobre o terceiro templo de Jerusalém e não sabe muito bem a que se refere? Vou explicar aqui sobre esses templos e a importância do terceiro templo. Inicialmente, o que seria um templo? Sabemos que é um local destinado a cerimônias e trabalhos sagrados. Templo vem do latim templum, que é equivalente ao hebraico Beth Elohim, que significa habitação ou casa de Deus. Com o surgimento da nação de Israel, após a saída do Egito, Deus fala com Moisés no Monte Sinai e mostra esquemas e especificações sobre a construção de um tabernáculo, onde ele habitaria e falaria com Moisés, e assim manifestaria sua vontade para o povo. O tabernáculo era um tipo de tenda que era transportada cada vez que Deus assim o desejasse, liderando o povo ao próximo destino no deserto, entre o Egito e o Israel de tempos atuais. 40 anos depois, após a conquista da Terra Prometida, o tabernáculo foi instalado em Siló, ou Shiló, e todas as tribos de Israel se dirigiam anualmente para lá, para adorar e oferecer seus sacrifícios segundo as ordenanças de Deus. Dentro do tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, contendo especialmente as tábuas dos 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Mais tarde, numa luta contra os filisteus, os israelitas tiraram a Arca da Aliança do tabernáculo de Siló e a levaram para a batalha, mas foram derrotados, e os filisteus a levaram como prêmio para suas principais cidades. Mas após sofrerem com muitas feridas, os filisteus perceberam que foi culpa da arca e a devolvem em um carro de boi que chegou à cidade de Bet-Semes, e dali foi enviada a Kiriat Jearim. A arca permaneceu muitos anos em Kiriat Jearim, até que o rei Davi a levaria para Jerusalém, após a conquista dessa cidade que se tornaria sua capital. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Mas o rei Davi tinha o desejo de construir uma casa para o Senhor, uma vez que ele próprio morava em um palácio e a arca estava em uma tenda. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: "Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda." Porém, Deus fala por intermédio do profeta Natã que seria seu filho quem construiria o templo. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Depois, ficamos sabendo que seria Salomão quem construiria o primeiro templo, por conta do sangue derramado por Davi nas batalhas. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: "Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel." Davi, então, sabendo do grande trabalho que seu jovem filho Salomão teria, reuniu todos os materiais necessários para a construção e decoração do templo, seus esquemas de construção, assim como preparou toda a mão de obra e também selecionou o lugar onde seria construído. Na verdade, Davi comprou a eira de Araúna, ou Ornã, o Jebuseu, para fazer sacrifícios ali. Este viria a ser o local onde hoje se conhece como a Esplanada dos Templos de Jerusalém. A construção do templo começa no 4º ano de reinado de Salomão, com a utilização de por volta de 200.000 trabalhadores, e demorou 7 anos e meio para ser concluído. Esse primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão,
Foi um dos edifícios mais imponentes da história, feito de pedras encaixadas, com madeira no interior coberta por ouro e muitos utensílios de ouro puro. Mas com o tempo, Salomão foi se casando com princesas de povos vizinhos, começando a cultuar seus deuses pagãos e caindo na idolatria que Deus tanto avisava para evitarem. Salomão teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e também acumulou muitos bens e riquezas, como nenhum outro rei na terra. Porém, Deus já havia avisado que se o povo pedisse um rei, não deveria ter muitos cavalos, mulheres ou acumular prata ou ouro, para não cair em orgulho ou idolatria. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. E foi bem isso que aconteceu com Salomão. Deus foi se afastando do templo. E com a morte de Salomão, seu reinado foi dividido entre 10 tribos do norte, chamado de Israel, e 2 do sul, Judá e Benjamim, sob o reinado de seu filho Roboão. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém e saqueou todos os tesouros do templo, que estava construído há apenas 34 anos. Pouco mais de 200 anos e 11 reis depois, o próprio rei Acás faz uma pilhagem no templo para dar de presente ao rei da Síria, para se juntar a ele contra o rei da Síria, e acaba por tirar do templo o altar de bronze, a pia de bronze e outros utensílios, e manda fazerem sacrifícios em outros altares, afundando ainda mais na idolatria. Por fim, 120 anos e 7 reis depois, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, dá início às invasões de Jerusalém, levando cativo a parte mais nobre do povo judeu, entre eles os profetas Ezequiel e Daniel, e saqueando e destruindo completamente o templo de Salomão, inclusive cortando suas colunas. Isso aconteceu sob o reinado dos reis Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá. Lembrando que o reino de Israel já havia sido dizimado uns 120 anos antes. Estima-se então que o primeiro templo tenha durado uns 350 anos. A partir de então, foram 70 anos de exílio e cativeiro do povo judeu na Babilônia, conforme havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. No final dos 70 anos, Dario, rei da Média, com a ajuda de Ciro, rei da Pérsia, invadiu a Babilônia e destruiu esse império. Dario então levou Daniel para a Média e o nomeou como um dos 3 governadores, pois o considerava um homem divino. Daniel então, no primeiro ano sob o comando de Dario, encontra a profecia de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro e ora a Deus pedindo que o faça saber sobre o que viria a acontecer a seu povo de agora em diante. Ele recebe a revelação de que 70 semanas de anos, ou 490 anos, estariam destinados ao povo judeu, conhecidas como as 70 semanas de Daniel. E também encontra a profecia de Isaías. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. O historiador Flávio Joséfo diz que Daniel leva essa profecia ao rei Ciro e assim ele permite que o povo volte para Jerusalém e ainda financia a reconstrução do templo. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei dos persas,
70 anos depois que as tribos de Judá e de Benjamim foram levadas escravas para a Babilônia, Deus, tocado de compaixão pelo sofrimento delas, realizou o que havia predito pelo profeta Jeremias, antes mesmo da ruína de Jerusalém, que, passados 70 anos em escravidão sob Nabucodonosor e seus descendentes, voltaríamos ao nosso país, reconstruiríamos o templo e desfrutaríamos a nossa primeira felicidade. Assim, pôs ele no coração de Ciro escrever uma carta e enviá-la por toda a Ásia. Eis o que declara o rei Ciro: cremos que o Deus Todo-Poderoso, que nos constituiu rei de toda a terra, é o Deus que o povo de Israel adora. Por ele predisse, por meio de seus profetas, que nós traríamos o nome que trazemos e reconstruiríamos o templo em Jerusalém, na Judéia, consagrado à sua honra. Esse soberano falava assim porque lera nas profecias de Isaías, escritas 210 anos que ele tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo, que Deus lhe tinha feito saber que constituiria a Ciro rei sobre várias nações e inspirar-lhe-ia a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Esdras ainda diz que Ciro separou todos os utensílios do templo trazidos por Nabucodonosor e os devolveu para retornarem ao novo templo. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Sesbazar parece ter sido nomeado por Ciro para ser um tipo de supervisor sobre Judá. Mas foi, na verdade, o líder judaico Zorobabel quem tomou a frente do retorno do povo para Israel e da reconstrução do templo. Por isso, o segundo templo foi conhecido como o Templo de Zorobabel. Segundo a história, Ciro teria reinado sobre a Pérsia de 550 a 530 a.C., e seu primeiro ano como rei da Babilônia teria sido em 538 a.C., o que corresponde ao primeiro retorno dos judeus para Jerusalém. Outros retornos ocorreram em 458 e 445 a.C. Foi levantado o altar de sacrifícios, provavelmente em 537 a.C., e no segundo ano da chegada a Jerusalém se iniciou a obra do templo, em 536 a.C. Porém, os povos ao redor viram as obras da reconstrução do templo e da cidade e temeram que os judeus estivessem se fortalecendo para depois os atacarem. Assim começaram uma campanha para parar a reconstrução. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Depois da morte de Ciro, outros reis assumiram seu reinado na Pérsia, até que Dario começa seu reinado sobre a Pérsia, entre 521 e 486 a.C. Esdras ainda diz: assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Como o segundo ano de Dario seria em 520 a.C., então a obra do templo teria ficado interrompida entre 536 e 520 a.C., ou seja, 16 anos parada. Isso porque os adversários dos judeus pediram para o rei Dario consultar para ver se era verdade que existia uma ordem de Ciro para a reconstrução do templo e da cidade. E Dario assim o fez. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E assim se resolveu a questão, e as obras foram retomadas com a autorização do rei Dario. E o templo foi concluído no 6º ano de reinado de Dario.
ou seja, em 516 a.C., após 22 anos da saída do povo da Babilônia. 5 séculos mais tarde, em função da decadência do templo, que estava praticamente em ruínas em função do tempo de construção, Herodes I, rei da Judéia, inicia a reconstrução e ampliação da área ao redor, fazendo grandes obras de terraplanagem no que conhecemos hoje como a Esplanada dos Templos. Mas essa reconstrução não dura muito, uma vez que menos de 90 anos depois, em 70 d.C., o templo foi totalmente saqueado e destruído pelo Império Romano, sob o comando de Tito. Jesus já havia profetizado essa destruição do templo. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas essas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Algumas pessoas afirmam que o segundo templo era de Herodes, mas na verdade, como vimos, a reconstrução foi inicialmente comandada por Zorobabel. Mas 500 anos depois, Herodes faz um serviço de restauração. Então, esse segundo templo seria o templo de Zorobabel. Mas e com relação ao terceiro templo? Voltando à revelação obtida por Daniel das 70 semanas, ou 490 anos para o povo judeu, sabemos que 69 semanas, ou 483 anos, já ocorreram, pois terminam com a morte do ungido, Jesus. E a última semana, os últimos 7 anos, tratam da tribulação que virá sobre a terra, mais especificamente sobre o povo judeu, mencionando inclusive o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Aqui o texto diz que o anticristo, que será um líder mundial, fará uma aliança de Israel com muitos povos por 7 anos. Mas na metade do tempo, ou em 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios, provavelmente entrando no lugar conhecido como Santo dos Santos, colocando um sacrilégio ali. Assim, como os judeus só fazem sacrifícios no templo, e ainda ele colocará um sacrilégio na área mais santa do templo, esse templo necessariamente deve ser reconstruído. Portanto, o terceiro templo deve ser reconstruído na esplanada dos templos, com base neste acordo firmado de 7 anos com muitas nações. Sabemos que em Israel, todos os utensílios necessários para esse templo já estão prontos, com exceção da Arca da Aliança, que parece estar desaparecida. Existe o Instituto do Templo em Jerusalém, que coordena tudo isso. Os sacerdotes e levitas já estão sendo treinados para retomar os sacrifícios. Inclusive, as novilhas vermelhas que são requeridas para sacrifícios já foram recriadas por meio de cruzamentos de DNA e já estão chegando a Israel. Ou seja, tudo já está praticamente pronto para a retomada dos sacrifícios após a reconstrução do terceiro templo. E especialistas dizem que levaria apenas 6 meses para a reconstrução nos moldes antigos. Atualmente, estamos vendo os sinais que precedem a esta última semana de Daniel, descritos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Estamos muito perto desses últimos 7 anos de tribulação na Terra. Caso queira conhecer mais sobre essas etapas do Apocalipse, tem uma playlist em meu canal especificamente sobre isso. Te aconselho a aprender o que puder para não ser pego de surpresa quando vier o arrebatamento, para não ter que enfrentar esta semana da ira de Deus sobre as pessoas que não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou estão vivendo despreocupadamente. Espero que tenha gostado deste vídeo de caráter mais histórico. Obrigado por ter visto até aqui e até o próximo.